Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Então agora vamos para a nossa apostila. Unidade 3, a escrita e o registro histórico. Na primeira folha, na página 28, vocês estão vendo uma placa suméria, com registros entalhados, ok? Então era assim que os sumérios escreviam, né? Eles registravam, os registros deles eram através de uma pedra em que eles talhavam essa pedra, né? Usando o seu alfabeto. Então, porque aqui era o alfabeto do povo sumério. Você se lembra de tudo que você falou com seus colegas e com sua família ontem? E do que você aprendeu na aula? Você seria capaz de recordar de tudo? Embora a comunicação oral seja importante para a vida em sociedade, a escrita também é, pois por seu intermédio é possível preservar informações que nossa memória é incapaz de armazenar. Assim, seja em um caderno, seja na tela do computador, por meio de algum aplicativo ou rede social, usamos a linguagem escrita para garantir que uma informação ou um pensamento fique guardado. Você costuma escrever para não esquecer? Você consegue pensar em informações importantes que foram perdidas por não tê-las escrito? Durante muito tempo, era comum usar agenda de papel para escrever informações importantes. Com o avanço da tecnologia, muitas pessoas trocaram a agenda por outros instrumentos. Você conhece algum desses novos instrumentos? Utiliza algum deles? Claro que sim, né? Nós estamos utilizando até agora. Você acha que a necessidade da escrita aumentou ou diminuiu com as novas tecnologias? O que vocês acham? Página 30. A invenção da escrita. Desde o surgimento da humanidade, a necessidade de se comunicar era enorme. Talvez por isso, os seres humanos foram criando diversos mecanismos que tentavam facilitar a interação entre eles. A comunicação verbal, a fala e os desenhos nas paredes, pinturas rupestres, foram de grande importância para a vida em sociedade. Vamos sublinhar? A comunicação verbal, a fala e os desenhos nas paredes, pinturas rupestres, foram de grande importância para a vida em sociedade. Acredita-se que essas formas de comunicação tenham surgido com o próprio ser humano, embora as primeiras pinturas rupestres datem de algo em torno de 8.000 anos atrás. Então, aqui tem o desenho de uma pintura rupestre do Parque Nacional Caverna do Peruaçu. No entanto, o advento da escrita facilitou a permanência dos registros e a difusão de forma mais eficaz. A comunicação escrita fez com que as pessoas pudessem ter conhecimento de episódios que aconteciam a milhares de quilômetros ou ainda que ocorreram no passado. Além disso, a escrita facilita a atividade comercial, registro de preços, compra e venda, empréstimos, produtos estocados, religiosa, confecção de textos sagrados, orientações, e política, criação de leis, código de conduta e pronunciamento. Vamos sublinhar esse parágrafo. A escrita até pronunciamentos. Muitas formas de escrever. Página 31. Os estudiosos acreditam que as primeiras formas de escrita tenham surgido por volta de 3.300 anos antes de Cristo, criadas pelos sumérios, que habitavam a região da Mesopotâmia, atual Iraque, no Oriente Médio. Entretanto, não podemos afirmar com certeza que os sumérios foram os primeiros a desenvolver a escrita, pois, provavelmente,
Distintas formas de escrita podem ter surgido mais ou menos ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo. A escrita criada pelos sumérios era chamada de cuneiforme, porque a ferramenta utilizada para produzi-la era a cunha, responsável pelo entalhe dos símbolos nas placas de argila. Ao lado vocês têm um exemplo, dessa tábua de argila. Pouco tempo depois, os egípcios, no norte da África, desenvolveram a escrita hieróglifica, que em grego significa escrita sagrada, utilizada principalmente nas pirâmides e nos túmulos. No Egito, utilizavam-se ainda mais dois tipos de escrita, a hierática e a demótica, mais conhecidas pela população. Entretanto, a tarefa de escrever era uma atividade praticamente restrita aos escribas. O que eram os escribas? Funcionários do governo egípcio que tinham a tarefa de registrar fatos e informações importantes para o exercício do poder. Na antiguidade, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Voltando ao segundo parágrafo, vamos sublinhar a escrita criada pelos sumérios até símbolos nas placas de argila. No terceiro parágrafo, pouco tempo depois, até túmulos. Continuando, utilizavam-se ainda de dois tipos de escrita, a hierática e a demótica, mais conhecida pela população. E para finalizar, escribas, funcionários do governo egípcio que tinham a tarefa de registrar fatos e informações importantes para o exercício do poder. Página 32. A escrita dos sumérios e dos egípcios tinha muitos símbolos, já que cada um deles representava uma palavra ou uma ideia. Por isso, era difícil que muitas pessoas soubessem ler e escrever, dada a quantidade de símbolos que eram necessários saber para tal tarefa. No continente americano, civilizações como os maias e os astecas também utilizaram sistemas de escrita, porém, pouco se sabe sobre eles, porque a maior parte dos registros foi destruída na época da ocupação espanhola, no século XVI. Alfabeto fonético. Todos os tipos de escrita que vimos até aqui são baseados no sistema ideográfico, no qual cada desenho corresponde a um objeto ou ideia que se quer representar. Os fenícios, povos de comerciantes que habitavam a região do Líbano e da Síria, criaram por volta de 1200 anos antes de Cristo um alfabeto fonético, sistema que usamos até hoje, na maior parte do mundo. Com o alfabeto, cada símbolo, letra, corresponde a um som, fonema, e a junção deles forma as palavras. Sendo assim, não precisamos saber milhares de símbolos, mas apenas um pequeno número de letras que dão origem a infinitas palavras. Possivelmente, o objetivo dos fenícios era facilitar a comunicação com os povos que viviam em torno da região do mar Mediterrâneo, já que eles comercializavam com muitos desses povos. Assim, um alfabeto mais simples e de fácil compreensão melhoraria as relações comerciais dos fenícios. O alfabeto fenício era composto de 22 consoantes. Dele, possivelmente descenderam todos os alfabetos fonéticos utilizados no mundo atualmente. Tempos depois, os gregos acrescentariam a ele as vogais, tornando-o semelhante ao que usamos hoje. No entanto, os alfabetos hebraicos e árabe, por exemplo, não utilizam vogais. Aqui tem o exemplo do alfabeto fenício, do grego clássico, do árabe e do latim. Vocês farão os exercícios da página 33, o número 1,
Quais as vantagens do alfabeto fonético em comparação ao idográfico? Então, vocês vão comparar o alfabeto fonético e o idográfico. Por que os fenícios teriam desenvolvido o alfabeto fonético? Acabamos de ver agorinha, né? Por que eles desenvolveram? Qual era a necessidade deles em desenvolver o alfabeto fonético? Qual é a importância do alfabeto fenício para a sociedade atual? E a última, uma pesquisa na internet. Vocês vão pesquisar os alfabetos fenícios, o grego e o árabe. E depois escreva o seu nome usando um deles. Você vai escolher um dos alfabetos e vai escrever o seu nome com um deles. Na página 34 é a leitura de imagem. Vocês vão ler e vão descrever os elementos principais da imagem, ok? Converse com os colegas e depois responda. Pode conversar com a mamãe ou com o papai sobre o código dessa leitura de imagem. Então, a página 34 e a 35 vocês também farão, ok? Um beijo e até amanhã.